Então, dá uma animada já que hoje a gente tá com a casa cheia, ó, se você olhar, tem bastante gente. Obrigado, você entendeu o que eu queria dizer, você tá feliz. E cara, eu queria dar uma breve introdução para talvez você não entendeu a lógica que a gente está seguindo, mas a gente fez os últimos 5 cultos dentro de uma série que é Todo Cristão É. E a gente entendeu que algumas coisas precisavam ser ditas, precisavam ser faladas, e a gente precisava construir isso. Então a gente falou sobre sacerdócio, sobre você ser construtor, discipulador e várias coisas que a gente faz. E passando esse tempo a gente começou a orar e o Senhor levou a gente para um lugar mais de conforto. E mesmo sendo importante confrontar e às vezes meter o louco, a gente falou, cara, tá na hora da gente corrigir algumas coisas, deixando o Espírito Santo constranger nosso coração. Porque não tem coisa mais eficiente do que Ele mesmo falando conosco. E ao invés de alguém num palco te falando o que fazer, Ele mesmo ministrando ao seu coração e trazendo verdade e vida, mostrando que Ele é o caminho e trazendo revelação que vem do alto e não da boca de alguém. E o tema que a gente vai seguir pelas próximas 4 semanas é o lugar mais seguro. E a gente vai falar de algumas das coisas que a gente tem sentido que nós precisamos ser constrangidos como igreja. Sobre a vontade de Deus, que é o que a gente vai falar hoje. Sobre a presença de Deus, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Sobre a palavra de Deus, que, parênteses especial para o moço bonito que estava ministrando aqui, que vai estar pregando nesse dia. O prado que sumiu entre o arraial do povo. E o último vai ser a família de Deus. E a gente vai falar um pouco sobre o que é ser uma família espiritual, além dos nossos panoramas normais, mas como é que a gente cultiva isso no espírito. E já anunciando aqui com muita alegria que o último culto vai ser completamente especial, vai ter convidado de fora, a gente vai fazer uma bagunça, vai mudar tudo. E então coloque sua expectativa em cima. Você quer chamar sua tia Gertrude, chama ela lá pro final. Então a parte legal, que eu quero causar, porque dia 31 de outubro é dia das bruxas. Mas eu sou de Deus, então eu vou tumultuar. E vai ser muito legal, eu estou muito ansioso para esse mês de outubro. E para a gente começar aqui, hoje a gente vai falar que o lugar mais seguro é a vontade de Deus, como está lindamente aqui no telão. E essa é uma palavra que tem me amassado pelas últimas 2 semanas talvez. Eu tenho sido completamente constrangido por isso. E eu queria que você levantasse rapidamente a mão aqui. Quem está na faculdade ou está trabalhando, levanta a mão bem alto, um dos dois. Legal. Quem aqui tem menos de 15 anos? Só para eu ter um negócio aqui. 15 ou menos, levanta a mão. 15 ou menos. Ok, só queria ter esse parâmetro. Eu queria que você abrisse em Provérbios capítulo 16, no versículo 1, 2 e 3. Pega a sua Bíblia, pega o seu cell phone e joga no Google. Não dá para falar para você pegar do amiguinho, porque você não pode chegar perto dele. Então, você tem que manter a distância de segurança. Não, é Provérbios 16, 1. Provérbios 16, 1. Não é o provérbio 1, 1. Ah, pode tirar o quarto. É só do 1 ao 3. Tá bom, vamos lá. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Glória a Deus, o povo de Deus é lindo. Vamos lá. Boa. Ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Vamos parar aqui. E eu já vou ler o 3 para você. Eu quero partilhar um testemunho de uma pessoa muito próxima a mim. E foi nesse momento que o Senhor deu um clique na minha cabeça. Eu estava conversando com ela algumas semanas atrás. E ela estava com um projeto de sair do país. Ela falou, eu vou fazer alguma coisa fora. Aí ela ficou pensando, falou, quer saber? Vou ser missionário. Vou pregar o evangelho nas nações. A minha primeira pergunta para ela, que eu sou um cara de fé, né? Eu olhei e falei, você tem dinheiro? Aí ele, Deus provê. Aí eu falei, mas você tem dinheiro na conta? Ele, não. Falei, muita provisão mesmo. Bastante provisão. Porque a conta está negativa. E aí ele me contou isso no começo do ano. Ele falou que o Senhor tinha falado com ele através de algumas pessoas, tal.
e ele precisava ir para fora, e ele começou a fazer vários planos, e a gente conversou em março. E eu dei alguma, na verdade a gente conversou em fevereiro, não tinha nem hipótese de quarentena. Ele falou que ia largar o emprego dele, eu falei, mano, então tá, vamos por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Se você vai largar o seu emprego, guarda dinheiro. Se você quer mudar de faculdade, já vai para um outro vestibular. E beleza, a gente parou de conversar. Veio quarentena, sentei com ele de novo para conversar. Obviamente ele não ia mais sair do emprego, né? Porque quarentena, tal, fica difícil, não dava mais para viajar. Só que o plano dele mudava. Final do ano, eu vou para fora, largar meu emprego, ele trabalha no banco, vou largar meu emprego, eu vou passar 6 meses fora, era um ano, já reduziu para 6 meses, e vou voltar e vou entrar no Mackenzie. Aí eu falei, quanta fé, rapaz. E aí beleza, conversamos mais ou menos em abril para maio, e agora, em setembro, eu sentei para conversar com ele de novo. E aí minha primeira pergunta é, e aí, e o seu plano? E aí ele contou o plano de novo, só que de 6 meses reduziu para 3 meses fora, sendo que ele ia ter que vender o carro, aí eu comecei a olhar para aquilo, e eu estava frustrado, porque eu estava orando por ele por mais ou menos 6 meses, e tipo, Deus não falava nada, e Deus fala, cara, e Deus fala até demais, Deus está falando o tempo inteiro, a gente que não está ouvindo. Eu falei, mas... E aí enquanto ele estava contando o plano dele, o meu coração na hora quebrou, eu olhei para a cara dele e eu falei, ele não tem uma palavra de Deus, ele tem um plano. Aí eu cortei ele no meio da explicação e falei assim, mano, desculpa te perguntar, esse é o seu plano, mas qual é a palavra de Deus na sua vida? Deus te mandou para fora? Deus te mandou para largar o emprego? Aí na hora ele fez a mesma cara que o Vitinho fez para mim, travado na base, no lança. Aí eu olhei para ele, no lança não pode, todo mundo cristão. Aí ele olhou para mim, com aquela cara, eu falei, é óbvio que Deus não vai falar comigo. Por que Deus vai dar a resposta fácil para mim, sendo que você não está buscando a resposta fácil com Ele? Você não tem uma direção de Deus, você tem um plano. E nessa hora, uma chave virou. Sabe por quê? Porque você vai fazendo plano, você vai tentando, só que você não tem uma palavra para ir. Então você não sabe qual porta abre ou não. Eu olhei para a cara dele e falei assim, ó, se você ir para lá e tudo der errado, você vai voltar para cá e vai começar a reclamar de Deus. Deus não cuida de mim, Deus não me ajuda, olha que situação que eu tô, não deu certo. E foi aí que eu dei a frase que, cara, o lugar mais seguro é a vontade de Deus. E eu quero que a gente leia o versículo 3, por favor, Igão. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. Aqui tem algo importante de entender, que é mais ou menos quando Jesus ensina a gente a orar, que é pede da maneira certa que você recebe, mas pedir da maneira certa está intrinsecamente ligado a pedir debaixo da vontade de Deus, porque pedir da maneira errada é pedir com a intenção errada. E a pergunta é, qual o motivo do nosso plano? Vocês estão comigo? Mesmo? Sim ou não? Faz um joia, bate uma palma, faz um irra. As palmas tudo pipocada. Quando a gente pergunta, Deus, qual é a sua vontade? A gente está invertendo a ordem, porque o nosso principal ativo é o seguinte, você tem uma ideia? A gente tem ideia o dia inteiro, vou morar em Marrocos, vou gravar novela para Globo, vou gravar o Clone, ficar rica, famosa, e é isso. Aí você coloca a sua ideia aqui, aí você chega para Deus e fala assim, ó, me leva lá. Nossa, Deus não me escuta. Me leva, Deus, eu quero ser modelo. Me leva para o Marrocos. E aí você fica fazendo um misticismo gospel. A ideia é sua, o plano é seu, mas a responsa é de Deus. Então tipo, vamos Deus, dá minha faculdade aí.
E você dá risada, mas eu já passei anos na igreja, olhando o cara ficar 3 anos no mesmo lugar, porque ele estava assim, ó. Quer um exemplo fácil? Eu vou te contar o meu testemunho. Eu sou formado em cursinho. Eu tenho um minor em cursinho. A minha faculdade de mídias sociais demora 2 anos para você se formar. Eu só fiz 2 anos de faculdade. Tenham inveja de mim, para quem está na faculdade. Se você está 5, 4, 6, galera aí que faz medicina 19, com 63 anos ele está terminando o mestrado. Eu fiz em 2 anos, só que eu também fiz 2 anos de cursinho. Então eu sou formado em 2. Eu tenho 2 graduações. E eu passei 2 anos da minha vida prestando faculdade para direito. Na Sanfran, na USP. Quem me conhece há mais tempo, conhece a história. Fiz 2 anos de cursinho. E só para você ter uma ideia, eu pagava meu cursinho dando aula para a galera do cursinho. Então eu pegava a galera meio cotoca, em humanas, a galera de exatas, que não sabe ler e escrever muito bem. Aí você ficava dando aula de história, geografia, biologia para os caras. E aí, galera do cursinho, né? Eu cobrava ali uma grana, eu já tinha uma bolsa, pagava e ainda tomava um suco na saída. Que era style. Só que eu passei 2 anos nisso. Eu passei 2 anos tentando passar em direito. Só que engraçado eu me formei numa boa escola. Eu não passei por 1 ponto na prova. Segundo ano, eu fiz a prova, levei para casa, corrigi, falei, passei. Saiu o resultado, não passei por 1 ponto de novo. Segundo ano, eu fui, 2 anos de cursinho, eu estava me achando o Chuck Norris já. Eu fazia a prova de ponta cabeça. Eu batia, para quem já fez cursinho, eu batia 75 no simulado. Para passar em direito você precisa de 61. No segundo ano, eu me inscrevi para publicidade e propaganda, porque eu já estava começando a entender mais ou menos o que Deus queria de mim. Então eu tinha 24 pontos de vantagem para passar na prova. Para quem fez USP, sabe que 24 pontos é um passeio de mobilete. Você faz a prova e ainda faz um desenho de dinossauro numa parte do gabarito assim para tumultuar que você passa. Aí eu fiz a prova, terminei de corrigir, 68. Nossa, irmão, USP, nós, ECA, tamo junto, pá. Cheguei em casa, meu resultado foi 45. É pior do que o resultado que eu tirei no segundo ano. No segundo ano eu tirei 47. Eu sei todos os números de cor porque eu traumatizei bem forte. E eu fiquei 2 anos tentando passar no negócio, porque eu não tinha grana para pagar uma particular. E eu, obviamente, passei 3 anos da minha vida, do terceiro colegial até o cursinho, falando assim, eu nunca vou fazer uma particular. Particular é um absurdo. Pagar esse dinheiro todo? Fiquei falando. E aí, quando eu não passei, eu pistolei. Foi a única vez que eu realmente briguei com a minha mãe. E eu falei, não vou mais fazer faculdade. Vou trabalhar aí com mídia, fazer uns Instagram e tal. Uma semana antes da prova da Belas Artes, a minha mãe me manda a inscrição do curso, que eu nem sabia que era um curso. Eu me inscrevi, estudei pra caramba durante uma semana, passei em primeiro lugar, ganhei bolsa. Fui para Belas Artes. Primeiro que eu mordi minha língua porque eu entrei numa particular. Então já levei aqui ó, na jabiraca, aqui, ó. Deus já pegou e pá, bem na nuca, assim, aquele pedala gostoso. E eu entrei lá. Só que na hora que eu entrei nessa faculdade, eu comecei a experimentar os maiores romperes da minha vida. E os 2 anos que parece que eu fiquei travado no cursinho sem fazer nada, sem acontecer nada, onde eu mais titubeei na fé, parece que Deus encaixou a flecha no arco e fez assim, ó. Foram os últimos 4 anos da minha vida, os anos mais acelerados de todos, de 2017, 18, 19 e 20. Os melhores anos da minha vida, disparados. E quando eu estava na faculdade, já em 2017, sabe qual foi a pergunta que eu fiz para mim mesmo? Eu nunca tive uma palavra de fazer direito. Só que eu tinha mais de 10 palavras para fazer algo de comunicação. E talvez você me ouvindo agora, isso daqui não pareça tão óbvio assim. Mas eu duvido que você não tenha um caderno ou algum lugar que você tenha anotado algumas palavras que você nem lembra. Algumas coisas que Deus já falou e te direcionou e você nem sabe onde está. E aí você fica perguntando por que Deus não fala com você, Ele está tipo assim, ó. Só falta mandar um e-mail. Deus está falando nos últimos 5 anos com você, mas você insiste em pegar a sua ideia
e esperar que ele faça alguma coisa, sendo que o plano não é dele. E aí nesse momento, eu comecei a vivenciar algo esse ano muito louco. Eu estava louco para casar, né? Vou casar agora em nome de Jesus, ano que vem. Vou casar na praia, vocês estão ligados, né? Pezinho na areia, roupa social, suando mais cheiroso, vai ser style. Eu comecei a discernir um negócio muito forte de Deus. E era tipo, totalmente relacionado ao meu casamento e o futuro. E eu falei, mano, isso aqui é muita loucura. Muita loucura. Vamos com calma. Uma semana depois, vocês conhecem o Israel Subirá? Conhece, né? Ele é filho do Luciano Subirá. Tem um canal no YouTube, muito de Deus, muito amigo meu. Do nada o bicho me liga, tipo, cedo da manhã, mas cedo assim, de dar raiva. Ele me liga e fala assim, ó, mano, tava orando aqui por você, no raiar do dia. A minha primeira resposta foi nitidamente no raiar do dia. E eu senti uma palavra sobre você e a sua namorada, que eu nem sei como ela é, mas é isso. E ele confirmou tintim por tintim a palavra que eu tinha. Pá. Aí eu travei na base durante a ligação, porque ele está morando nos Estados Unidos. Ele não me vê, ele não fala comigo. Ele me ligou uma semana depois de um outro país, só porque Deus está falando assim, mano, eu sei que você é meio lento, então vou dar uma ajuda aqui, ó. Fazer uma ligação internacional no WhatsApp para te ajudar a clarear. Me ligou. Beleza, sentei, processei, falei, mano, vou continuar orando por isso aqui, continuei orando. Algumas semanas depois, eu trabalho no Dunamis, o líder do Dunamis é o Theo, eu estava indo com o Teófilo para a Farm, que é uma fazenda que a gente tem em registro, que é do movimento, e isso acontece, aconteceu 3 vezes em 2 anos que eu estou lá, que eu estou num carro com ele e outra pessoa dirigindo, e do nada, o Theo vira para mim e pergunta, você conhece tal história do meu casamento? Que é exatamente a palavra que eu tinha. Aí eu fiquei branco olhando para ele. Não. Aí ele, tá, vou te contar. E ele ficou 2 horas contando a história. Do que Deus fez, quais foram as palavras de Deus, quais foram as confirmações. A exata mesma coisa. Aí eu comecei a ficar em choque. Eu avisei a Bruna, falei, Bru, não vou falar tudo o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo. Deus está falando alguma coisa, Deus está direcionando para algum lugar, e eu dei só a cerejinha do bolo. 2, 3 semanas depois, a Bruna me manda um versículo que é exatamente uma confirmação daquilo. E ela manda assim, ó, nossa, passei por esse versículo, senti de Deus, e mandou para mim. Era um versículo que descrevia exatamente aquilo que a gente estava sentindo no coração de fazer. E aí eu travei na base, peguei o telefone, liguei para ela e falei, olha, Deus está falando isso. Isso muda completamente o plano do nosso casamento, o plano de vida, muda um monte de coisa. E é uma palavra muito séria. Só que depois disso que a gente começou a orar, eu comecei a ver uns bagulhos bizarros acontecendo. E eu vou dar alguns exemplos práticos para você. Eu senti que eu precisava morar fora. Já deu, já estou grandinho, tenho que estar sozinho, pá. Comecei a procurar um apartamento para alugar. Nenhum dava certo, nenhum funcionava. E eu tinha uma palavra de continuar morando no meu apartamento, onde eu moro com a minha mãe e com o meu padrasto. Só que eles não queriam sair, aí eu falei, tio, não vou expulsar minha mãe, né? Eu que vou me sair. Comecei a procurar, imagina que, mãe, então, deu. Eu tenho uma palavra de Deus, você não tem, você tem 2 meses. Ia ser da hora, né, mano? Eu não tenho essa moral não. Vamos com calma. E aí beleza, eu comecei a procurar, literalmente. 2 semanas depois de eu começar a procurar um apartamento, minha mãe entra no quarto. Sabe aquela cara grávida? De muita gravidade, a cara grávida. Assim, ó. Primeira coisa que passou na minha cabeça, minha avó morreu. Já era. Ela encostou na porta e ele falou assim, ó, filho, não procura um apartamento não para morar. Aí eu, nossa, ela vai me expulsar. Vamos rachar. Porque minha mãe não é uma pessoa grávida, ela é uma pessoa super de boa. Aí ela falou, Deus abriu uma oportunidade sinistra da gente comprar a casa dos nossos sonhos. Ora por isso, porque se for de Deus a gente quer. E na hora a palavra veio na minha cabeça, você vai ficar morando aqui. Aí eu já olhei e falei, vai dar certo, mãe. Aí ela, como é que você sabe? Eu falei, ponto, ó, tá no ponto. Espírito Santo chama aqui, ó, na linha aqui, ó. 1 mês depois ela estava assinando a escritura, fechando, tá se mudando,
conversei com ela, ela vai me dar um apartamento para morar por 6 anos sem pagar nada. Não tenho mais que pagar para morar, tenho uma casa só minha, e ela vai ajudar na reforma, porque interessa a ela. Só para avisar, ela está 2 anos tentando se mudar, tá? Não é um negócio tipo agora, há 2 anos. Aí eu falei, caraca, isso é demais. Eu fiz meu pedido na praia, num negócio bonito, Ilha Bela, fiz uma cabana cheia de madeira e tal. Você depois vai no Instagram que você vê. Basicamente a gente deixou essa cabana ali. E aí, uma mulher que mora em Ilha Bela, estava fazendo caminhada, né? Estava correndo Cooper, e ela passou exatamente pela praia e viu aquela cabana. Ela viu a cabana ali, e ela falou, nossa, rolou um casamento aqui. E continuou no Cooper. Ela chegou em casa, abriu o Instagram dela, no explorar dela estava o post da Bruna. Do pedido. Sabe o que ela é? Assessora de casamentos de Ilha Bela. Ela já estava ajudando uma galera. Na hora que ela abriu o post, o Espírito Santo começou a falar com ela, dá a assessoria inteira completa para esse casal. Ela liga para a Bruna e fala assim, ó, senti de Deus de dar a assessoria completa inteira para vocês casarem. Se você não está casando, porque dá para perceber, a diferença de quem está noivo ou está para casar, a reação é tipo essa. Quem nunca mexeu com um casamento é tipo, uma assessoria. Mas só para te esclarecer por baixo, uma assessoria completa de Ilha Bela, do nível, é por volta de uns 10, 15 mil. Então ela deu aqui, ó, 15 mil na mão, assim, ó, pá. Aí eu fiquei tipo, Oderemacantere, olha lá Deus. E aí a Bru, que é do meio da arquitetura, começou a receber tudo. Só falta alguém dar um vaso para ela, que é persiana, é tapete, é revestimento, é mobília, é planejado. E aí o orçamento começou a enxugar, derrubar. Entrou 2 propostas de emprego, bum. De emprego não, de cliente gigante, assim, ganhar dinheiro pra caramba, pra mim e pra ela. E aí eu comecei a falar, caraca, Deus, tal. E aí eu lembrei da palavra. Eu falei, mas Deus, isso aqui não. Tipo, mano, olha o que está acontecendo, a igreja está pipocando, tal. Comecei a questionar o Senhor. E a primeira resposta que eu recebi de Deus foi, calma lá que você está invertendo as coisas. Eu não estou te abençoando e você vai aproveitar disso. Eu sei que você tem uma palavra, e eu estou te abençoando para viabilizar a sua palavra. E aí nesse momento eu comecei a entender algumas coisas. Eu estou aqui na ICF não porque eu quero obviamente hoje, eu amo esse lugar. Mas em 2017, eu comecei a orar para saber se aqui era mesmo meu lugar. E Deus me deu uma palavra para ficar aqui. O lugar que eu trabalho veio de uma palavra, de uma confirmação. E aí eu comecei a pensar numa coisa que é o primeiro ponto de hoje. Que é, o lugar mais seguro é a vontade de Deus, porque a sua vontade muda, e a dele não. Imagina se você vai para um lugar pela sua vontade. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui no MJA porque eu quero. Eu estou aqui com jovens adolescentes porque eu acho legal, eu quero liderar jovens adolescentes. E eu vim para cá porque eu quero. Na hora que ficar difícil, na hora que eu não quiser mais, sabe o que eu vou fazer? Vazar. Porque se eu não estou aqui por palavra, eu estou aqui por conveniência. E quem está por conveniência, pipoca rápida. Vocês estão comigo? Vocês estão mesmo? Você está no trabalho que você está porque é o lugar legal que você está, irmão, na hora que não for mais, você vai embora. Você não está lá por palavra. Não tem obediência para te manter lá. E eu comecei a falar assim, cara, o lugar mais inseguro é estar onde está a minha vontade. Porque principalmente a gente, se você tem menos de 26 anos, sua vontade muda mais rápido do que aqueles cartão holográfico, Tazo. Na segunda-feira você quer ser astronauta, na quarta você quer ser dançarina da Anitta. Na quinta você está falando assim, mano, eu vou estudar muito esse ano. Na sexta você está maratonando La Casa de Papel. Então assim, a gente não é uma boa perspectiva de vontade, a gente muda. Só que a vontade de Deus é imutável, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá é o lugar seguro. É o lugar onde não importa o que aconteça, vai continuar lá. E além disso, esse lugar é um lugar de proteção. Sabe por quê? E essa foi a conversa que eu tive com esse menino que eu dei no primeiro testemunho. Se você volta para São Paulo, depois de passar meses lá, você não consegue outro emprego, você não consegue a faculdade, o que sobra para você? Nada. Agora se Deus mandou você ir, na hora que você voltar, você tem o quê? A palavra. E se eu tenho a palavra, eu sei que vai dar certo.
E eu sei disso porque eu vivi sobrenaturalmente durante quase os últimos 4 anos. Para quem era da época do bailinho, eu nem lembrava disso, mas na semana o Senhor me lembrou. Eu passei quase 4 meses da minha vida sendo sustentado por envelopes brancos. E quem tem mais tempo de igreja não aguenta mais ouvir esse testemunho, mas é bom relembrar ele ainda. Sabe o que eu falo com envelopes brancos? Eu estou querendo dizer o seguinte: eu precisava de R$1.800 para pagar uma conta na segunda-feira. Era domingo, aparecia uma pessoa do nada, que nunca tinha me visto, com um envelope branco, que falava assim: olha, Deus mandou eu te dar isso aqui. Pega, mané. Você não quer a bênção? Não seja que nem ele, entendeu? Se alguém vier com um envelope branco, você pega. Eu abri o envelope e tinha R$1.800. Para ser mais exato, R$1.743. Eu ia do nada, num lugar, alguém tirava um envelope e me dava um dinheiro. 2 vezes caiu R$1.500 da minha conta, de uma conta que não dava para rastrear, porque ela não tinha nome, só apareceu. E era batata. Chegava a terça e eu falava assim: não tem como fechar o mês, vou rodar, tá. E eu nunca parei de ser generoso, que esse é um ponto importante. Se eu encontrasse alguém que precisava de alguma coisa, eu gastava R$200 num rolê para falar de Jesus. Se alguém precisava consertar o celular, eu puxava e dava do bolso, bum. E nunca faltou. Eu vivi literalmente sendo sustentado por Deus por 4 meses. E eu comecei a lembrar das histórias. Eu comecei a lembrar daquilo que Deus fez. Cara, de quantas vezes Deus miraculosamente proveu. E eu falei: cara, eu quero viver uma vida de milagre. O Super Choque, cadê você? Ali, ó. Super Choque, ele é o Lucas. Levanta a mão, Super Choque. O Lucas veio conversar comigo. E eu não vou expor, tá? Eu só vou dar uma parte do testemunho, relaxa. O Lucas veio conversar comigo essa sexta-feira sobre uma palavra que ele tinha de Deus. E ele falou: mano, não sei, tal. E olhando para trás, os últimos 3 anos ele tem sido sustentado por Deus. Sustentado por Deus, de tipo, Deus falar para ele ir para um lugar, ele vai para o lugar, de repente aparece alguém e banca ele. Ai, mas é porque ele tem contato. Não, esquece seu discursinho. É tipo, a pessoa não conhece ele. Fala assim: opa, tudo bem? Posso te pagar um croissant? E eu comecei a lembrar da minha história, daquilo que Deus já tinha cultivado. Eu entrei numa faculdade onde não dava para fazer, Deus mudou a minha história. Eu fui sustentado por Deus por um bando de tempo. Eu tinha um bando de trabalho animal e eu larguei tudo isso para seguir a palavra, para entrar e para trabalhar no Dunamis. E exatamente quando eu entrei no Dunamis, eu quadripliquei o tanto que eu ganhava em 4 meses, sendo que eu ia ganhar pela metade. Presta atenção na conta. Eu ganhava X. Se eu entrasse no Dunamis, eu ia ganhar metade de X. E Deus está falando: entra. E eu estou tipo, meio X. Aí ele, entra. Aí eu, meio X. Tipo, pagar boleto. E eu segui a palavra de Deus. Janeiro, fevereiro. Em fevereiro eu estava ganhando 4x. Eu não sei de onde veio as oportunidades. Deus só fez. E a pergunta hoje aqui é: por que você está na faculdade que você está? Por que você está no trabalho que você está? Por que você está no ministério que você está? Por que você está no louvor? Por que você está no MJ? Por que você está no Missões? Por que você está em qualquer outro ministério da igreja? Por que você faz o que você faz? Se você estuda alguma coisa, por quê? É porque é conveniência, é porque é divertido, porque tem uma palavra de Deus. Eu posso dar vários exemplos de vezes que eu fui mané, porque no começo de 2018 Deus mandou eu estudar espanhol. Eu não estudei espanhol e em julho eu estava na Bolívia tendo que pregar em espanhol assim, ó: hermanitos, no hablo. Às vezes Deus está falando com a gente, está mostrando um lugar e a gente não está sendo sensível o suficiente para ouvir, cara. Às vezes Deus está dando uma palavra sobre a sua família e você continua orando fora dela porque você não percebeu o que Ele está querendo dizer. O lugar mais seguro é a vontade de Deus, porque ela não muda, porque ela é a maior garantia, e porque de verdade eu quero escolher viver uma vida de milagres.
Eu quero poder chegar para os meus filhos e contar como Deus proveu. Como Deus fez uma mulher caminhar na praia e ser tocada pelo Espírito dele para falar e dar mais de 15 mil reais em serviço para a gente. Se eu ser bem honesto com você, a conta do que a gente está ganhando de casamento até agora, já está esbarrando 280 mil reais. Só que isso só começou a acontecer quando eu disse sim, para a palavra mais absurda que eu já recebi na minha vida. Que continua sendo a mais absurda. E eu nem faço ideia de como ela vai acontecer. Agora a pergunta é: Deus está te mandando ficar no Brasil ou está te mandando ir para fora? Deus está te mandando abandonar tudo e trabalhar para a igreja, ou Ele está te mandando continuar no seu banquinho confortável? Você está no emprego que você está pelo que você ganha, porque ele é a única oportunidade? Ai, Nick, mas é que você não sabe como é que é a oportunidade. Pai, eu estou há 2 anos liderando uma sala na faculdade que qualquer pessoa que precisa de emprego a gente chora e 2 semanas depois está empregada. 99 jobs é uma piada perto de Deus. Porque Deus tem a maior empregabilidade do mercado. A pergunta principal é: quem é você, cara? O que você vai fazer daqui a 3, 5 anos? Você vai continuar esquentando banco de igreja? Você vai ser o cara que em 2016 estava assistindo culto, em 2020 só assiste culto ainda? A história que você vai contar para os seus filhos vai ser de como o Brasil perdeu Copa? Vai ser como você ficou parado na quarentena no Covid? Eu quero viver uma vida de milagre. Eu quero chegar para o meu filho para falar das coisas loucas que eu vi Deus fazendo durante a quarentena, e não para falar de como eu fiquei chateado em casa. Eu quero ir para o lugar mais difícil, porque a palavra de Deus geralmente é o lugar mais difícil. Vocês estão comigo? Vocês estão mesmo comigo? Vocês estão aqui? Então tá bom. A palavra de Deus geralmente é o lugar mais difícil. Cá, você está por aqui? Cadê o Calel? Levanta a mão. Eu olhei para o Calel e falei assim: Calel, você está disposto a largar tudo, trabalhar para mim durante 1 ano e nunca dormir? Pergunta para ele se essa parte é uma piada. Agora pergunta para ele quais são os maiores testemunhos da vida dele, para ver se não foi todos esse ano. Sabe o que o Calel chegou para mim? Ele falou assim: mano, eu estava querendo muito dar um upgrade no meu computer. Monstro. E estou precisando de umas calças novas. E quero aprender a programar. Ele fez essas 3 indagações. Falou: mano, quero aprender a programar, quero um novo computer e quero umas calças novas. Na mesma semana, o Marcelo, que não sabia de nada, chegou e falou: mano, estou querendo dar embora umas calças. Chegou na cara do cara e falou: você quer essas 8 calças aqui? O Diogo, que trabalha aqui na associação, chegou, chamou o Calel e falou: mano, vem cá para ver seu computador. Fez mais ou menos uns R$2.300 de upgrade no computador dele de graça, não cobrou nada. Colocou SD, aumentou memória, pá. Do nada, eu tô orando e veio a palavra na minha cabeça: Alura. Alura. Eu, tio, que raios é Alura? Estou no escritório, começa a procurar Alura. É um curso que eu paguei em dezembro passado de programação que está aberto ainda. E o Calel acabou de falar: mano, quero aprender a programar. Eu falei: Calel, quer o acesso? Aí ele chega para conversar comigo e fala assim: caraca, mano, Deus cuida de tudo. Mas Deus cuida de tudo de quem não tem nada. Guarda isso aqui, velho. Só dá para Deus cuidar de tudo se você não tem nada. Se você tem seu plano B, se você tem sua direção, se você tem seu grande plano, o que Deus tem para cuidar? No máximo sua sanidade mental, que já não é boa. Vamos lá. Acho que o principal aqui, para a gente poder encerrar, esteja disposto a viver uma vida de milagre. Seja disposto a gente ficar tomando decisão, pergunta para Deus onde Ele te quer. E mesmo que a resposta pareça absurda, vai atrás dela. Quem aqui tem mais de 25 anos? Levanta a mão. Você tem 25. Tá, tudo bem. Você tá, seu sujo. Quem aqui tem 26, vai? Legal. Eu nem vou perguntar, porque eu sei que não tem ninguém aqui com mais de 30.
Deram umas olhadas. Brincadeira. Eu posso falar uma coisa? Tio, você não tem filho, você não tem esposa, você não tem marido, você não tem empresa. O que você tem a perder? Bro, what? O que você tem a perder? E daí? Vai, segue a palavra. Se Deus te mandou ir para Portugal, vai para Portugal, larga tudo, tudo. Se Deus te mandou ir para outro estado, larga tudo. Se Deus falou assim, ó, hey, daqui a 3 anos você abre a 9CF no Equador, vai para o curso de espanhol, junta as finanças, vê se você vai namorar alguém que gosta do Equador, porque é um bom fator. Vai que você namora um cara que odeia a gente que fala espanhol. Odeio. Aí vai ser difícil você morar lá. Vocês estão lá e ele está na rua assim, parece argentino. Não. Vai. Ai, mas é porque eu estou namorando. Deus falou para você namorar? Eu não aguento mais ter que ficar falando assim, pô, seu namoro vai ser uma droga. Nossa, eu não acredito em ninguém. Não, é porque você não orou? Ou a pessoa fala assim, não, eu orei. Orou 2 semanas. E orou assim, ó, Deus, eu sei que é Ele. Oh, Deus é ela. Não é tipo, Deus, será? Vamos conversar? Se Deus falar não, você vai chegar na pessoa e falar assim, ó, salve champs, don't, bye, acabou. Vai no inglês até, para ser mais leve. Deus mandou você estar namorando? Ou você está namorando porque você gosta da pessoa? É importante gostar da pessoa, tá, gente? Por favor. Namora alguém que você gosta, tá? Só não vamos perder essa parte. Por que você tem 18 anos e está namorando? Por que você nem tem... Mano, você nem se forma e você quer namorar? Você vai sustentar o seu relacionamento com o dinheiro do seu pai? É a sua mãe que vai pagar o cinema? Você não tem nem plano de futuro. Você vai criar que família? Isso aqui não é uma pregação sobre relacionamento, mas é que eu acho que é o mais fácil de conectar com todo mundo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi namorar tarde. A melhor coisa na minha vida foi namorar tarde. Sabe por quê? Porque eu tinha dinheiro, carro, autonomia e maturidade. Eu podia ficar na hamburgueria até 1 da manhã, conversando com a Bruna, para conhecer ela, sem a minha mãe estar tipo assim, ei, amanhã você tem a aula de matemática, tipo, volta para casa. My money, my plan. E eu orando e jejuando, falando assim, Deus, ela mesmo, porque se não for eu vou chutar. Que bom que era, amo você. Agora não, o rapaz usa uma camiseta escrito Jesus é top, carrega a Bíblia e já fala, nossa, homem de Deus. A menina é bonita, tem um cabelo com coque, usa o filtro do brilhinho do TikTok, mais o C6, nossa, como ela é linda. E a vida com Deus? E o plano de carreira? Para onde Deus te quer daqui a 10 anos? A pergunta é, onde Deus te quer daqui a 5 anos? Vande, onde você está daqui a 5 anos, irmão? Você está aqui? Se você não está aqui, por que você está fazendo alguma coisa aqui? Tem que desesperar. E eu falo com vontade. Você quer andar do meu lado no ministério? Se você não tem palavra de Deus, eu vou apertar até você pipocar. Agora, se você tem palavra de Deus, eu que vou querer apertar pipocando. Porque quando você está lá, mano, na palavra, e Deus acessa esse lugar de bênção e de milagres, a vida pode ser bem mais difícil, mas, irmão, vale muito mais a pena. Vocês estão comigo? Mesmo? Mesmo? E a pergunta geral aqui é, onde Deus te quer hoje? E a segunda pergunta que você tem que fazer é onde Deus te quer daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Nick, eu não sei. Ok, então começa hoje a orar. A gente ora muito pelo agora, mas ora pouco pelo futuro. E não orar de tipo, Deus abençoa meu marido. Não, pergunta, quem é meu marido? É bem diferente. Porque eu cansei de ver gente assim, ó, Deus abençoa minha esposa, etc. Mas eu nunca vi alguém orando 1 ano de antecedência. Deus, revela para mim, mostra para mim. Constrói nela um coração de servo, assim como o Senhor está construindo em mim. Vocês estão mesmo comigo?
vale muito mais a pena optar por uma vida de milagre, velho. E eu espero que a gente possa ver todo mundo aqui podendo subir para dar o testemunho do que Deus fez quando a gente disse um sim. Porque eu vou te garantir, irmão, enquanto você não pisar no deserto, não vai subir maná. Enquanto você não pisar em Canaã, Jericó não cai. Enquanto você não fica de frente para o mar não abre. Se quer ver milagre, fica na beira do precipício. Porque aí, mano, só o milagre faz o bagulho virar. Amém? Fica de pé por um minuto, por favor.